pela bênção de retornar a esta casa. É bom retornar, não é? Sinal que da primeira vez foi bom, não foi? Que bênção, louvar a Deus pela vida desta igreja, pela vida deste povo. Quero também louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, pastor Francisco Técio, também a mesa diretora, todos os pastores, ministros que auxiliam o pastor nesta grande obra. Também louvar a Deus pela vida do presbítero Lucas, a superintendência, que nos fez o convite para estarmos aqui nesta tarde, lembrou do nosso nome, e eu sou grato a Deus por tudo que Deus e os servos dele têm feito em nossa vida. Amém, queridos? Eu não estive aqui pela manhã, mas eu acompanhei e pude ver que vocês já estão bem alimentados pela palavra, já foram ministrados. Tivemos aqui grandes ministrações da palavra de Deus e eu creio que Deus ele já vem falando aos nossos corações. Amém? Mas eu também creio que Deus ele tem uma palavra aos nossos corações nesta conclusão, nesta última parte. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no tema, na leitura que foi feita aqui, a leitura oficial, na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. Para ganharmos tempo, vamos ler o versículo 6 e o versículo 7. Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 6 e o versículo de número 7. Quero ver todos os jovens, adolescentes, todos os irmãos que aqui estão, abram as vossas Bíblias. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Veio comigo, acompanhando-me, dois diáconos, diácono Madison, diácono Anderson. Minha esposa não pôde vir desta feita. A DCA está bem representada aqui hoje, não é? Amém. Deus abençoe e continue usando as vossas vidas. Somos irmãos em Cristo Jesus. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus. Exorta semelhantemente quem? Quem? A que sejam o quê? Versículo 7. Repitam após mim. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Amém. Meus irmãos, o tema escolhido pela liderança, como já vem sendo tratado desde o período da manhã, nesta 23ª edição da Escola Bíblica de Jovens. E vamos ver se os irmãos decoraram bem o tema desta 23ª edição. No 3 vocês vão dizer bem forte o tema desta EBJ. Vamos lá? 1, 2, 3. Dá para ficar melhor, não dá? Tem muita gente. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Amém. E aqui está o texto base deste tema que foi escolhido. Esta epístola, que tem basicamente 3 capítulos, 46 versículos, foi escrita aproximadamente no ano 63 depois de Cristo e foi endereçada a este jovem cooperador que mais à frente se tornou um líder de referência, que era Tito. E é de consenso universal
que o autor desta epístola ou carta, como queiram interpretar, mas o autor desta carta, há um consenso universal que fora justamente o apóstolo Paulo. Os pais da igreja, os reformadores e todos os expositores da palavra de Deus deram apoio unânimes à autoria paulina. O apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que dentre as 13 epístolas comumente a ele atribuídas, 3 foram chamadas de epístolas pastorais, porque foram destinadas a obreiros, e dentre estas 3 epístolas temos exatamente a epístola a Tito. E aqui algumas recomendações de Paulo, ou que Paulo direciona a este jovem obreiro chamado Tito. Embora Tito fosse grego, o nome Tito no latim significa louvável. E segundo nos mostra o texto sagrado, Paulo, ele demonstra uma ligação espiritual e uma ligação fraternal com Tito, porque semelhantemente a Tito, outro jovem obreiro também destaca-se nestes laços fraternal e espiritual com o apóstolo Paulo. Podemos citar aqui o exemplo de Timóteo, que de forma bem semelhante também fora tido como um filho na fé. Na primeira epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 2, o apóstolo ele diz a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. E Tito, ele cooperou com o apóstolo Paulo em várias de suas cartas. Foi um grande ajudador a quem Paulo tinha uma estima muito grande, a quem Paulo tinha um apreço muito grande. E observe a expressão bíblica, quando voltamos no capítulo 1, versículo de número 4, da mesma epístola a Tito, Paulo demonstra estes laços, além do laço fraternal, o laço espiritual, quando ele diz assim, a Tito, repita comigo, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum. E é interessante, queridos, pois após a libertação do apóstolo da primeira prisão em Roma, neste intervalo entre a primeira e a segunda prisão do apóstolo, ele tinha pouco tempo, e Paulo, ele deixou Tito em Creta, na igreja de Creta, para cuidar das igrejas naquela ilha e colocar em ordem, conforme ele diz no capítulo 1, versículo 5, colocar em ordem as coisas restantes, o que estava faltando. E o apóstolo, impulsionado pela chama missionária, pela obra missionária, segundo o capítulo 3, versículo 12, nos diz que ele saiu dali e partiu para Nicópolis e deixou Tito na ilha de Creta, para que Tito pudesse dar prosseguimento à obra do Senhor naquele lugar. Mas preste bem atenção, pois por meio desta carta, Paulo vai destinar alguns conselhos para Tito. Paulo vai trabalhar em cima de 3 pontos importantes dentro desta carta. Em primeiro lugar, Paulo fala sobre a necessidade de combater as heresias, o comportamento doutrinário de um cristão, de um obreiro, com relação a palavra de Deus. Em segundo lugar, Paulo fala sobre a necessidade de instrução no caminho da piedade, o padrão das boas obras, conforme ele destaca aqui no capítulo 2, a partir do versículo de número 2. E em terceiro lugar, Paulo também destaca a necessidade de observar as qualificações dos obreiros para o ministério. Mas, queridos irmãos, quando chegamos aqui no capítulo 2, no versículo de número 6 e 7, aonde está inserido o tema desta 23ª edição da Escola Bíblica de Jovens, Paulo, ele aproveita a oportunidade para aconselhar a Tito
a manter-se como um exemplo para a sua geração. Eu quero que você observe comigo no capítulo 2, versículo 1. Veja aí na sua Bíblia. Não coma no prato dos outros. Abra a sua Bíblia e veja comigo no capítulo 2, versículo 1. Veja o que o apóstolo inicia dizendo aqui neste capítulo. Ele diz para Tito: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Repitam comigo: tu, porém. Mais forte: tu, porém. Fala o que convém à sã doutrina. E esta expressão, tu, porém, destaca que Tito deveria se distinguir dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, dos falsos ensinadores, tanto na doutrina quanto na conduta. E é interessante, irmãos, pois a palavra sã significa estar saudável, significa ser íntegro. Tito deveria falar o que convém à sã doutrina. Tito deveria proclamar a verdade. Tito deveria combater o fogo estranho com o fogo verdadeiro. Tito deveria combater as falsas ideologias com a verdade. Tito é instruído a ensinar os irmãos e a aplicar a sã doutrina às suas vidas pessoais. Se não, vejamos no próprio capítulo 2, versículo de número 3, o versículo 2 a seguir, Paulo começa a mostrar essas verdades, quando ele diz no versículo 2: ensina aos idosos, ensina aos velhos, tanto homens. No versículo 3 ele destaca também as mulheres, mas também semelhantemente, além dos idosos, homens e mulheres de meia e idade avançada. Quando chega no versículo 3, no versículo 6, Paulo também mostra a necessidade de ensinar a sã doutrina aos jovens, pois ele diz assim: exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. E este termo moderado no grego traz a ideia de autocontrole, traz a ideia de domínio próprio. Paulo está dizendo a Tito: Tito, ensina semelhantemente os jovens a serem moderados, para que sejam que mantenham o autocontrole. É justamente esta a ideia e que Paulo está repassando para este jovem obreiro. Mas o que me chama a atenção é que nestes ensinamentos, quando chega no versículo 7 do capítulo 2, Paulo também destaca a Tito o cuidado consigo mesmo. Ele enfatiza dois princípios que Tito deveria aplicar à sua chamada. Em primeiro lugar, Paulo aqui destaca que Tito, ele deveria manter o padrão de boas obras. Ele tem que ser o padrão de boas obras. E em segundo lugar, Paulo, ele também destaca que Tito deveria levar com seriedade, com compromisso, o seu ministério, a sua chamada que o Senhor lhe confiou. E é interessante, irmãos, pois o apóstolo Paulo, ele fala justamente isso no versículo 7 do capítulo 2, quando ele diz assim: em tudo te dar por exemplo. E eu paro aqui para que você possa me entender melhor. Corri um pouco para ganhar tempo, mas preste atenção, olhe para cá. Paulo diz assim a Tito: duas verdades, dois princípios. Você tem que manter uma conduta aprovada por Deus. Em segundo lugar, Paulo diz assim: você tem que levar com seriedade o compromisso da sua chamada. E é justamente aqui quando ele diz no capítulo 2, versículo 7, repita comigo: em tudo, mais forte, em tudo, te dar por exemplo. E esta palavra aqui, te dá por exemplo, exemplo, em algumas versões diz padrão. Não sei como está aí na sua versão, mas essa palavra no grego é typos, que significa padrão, protótipo. E isso aqui traz a ideia de uma marca provocada por uma pancada, uma marca provocada por um golpe. É uma impressão, é justamente a marca que uma máquina deixa no papel quando ela imprime a sua imagem, imprime o seu emblema.
Esta é a ideia que o apóstolo está passando para este jovem obreiro que exercia um papel de liderança na ilha de Creta. Ele estava dizendo para Tito: Tito, você tem que viver de tal modo que você deve imprimir sua estampa espiritual na vida de outros. O que Paulo está dizendo é que não basta apenas pregar, não basta apenas ensinar, não basta apenas aprender. Em primeiro lugar, é preciso viver. Paulo está ensinando a Tito, dizendo: Tito, além de pregar, além de ensinar, em primeiro plano, é preciso viver. E eu quero que você olhe para cá, porque o destaque aqui não está em primeiro lugar num fazer. Tem muita gente que está interessada em primeiro lugar fazer, realizar obras, sair em destaque, mas não preocupam-se em primeiro lugar que além do fazer, em primeiro plano, biblicamente falando, é preciso ser. E é justamente isso que o apóstolo está dizendo aqui a Tito: antes de fazer, Tito, seja o que? Exemplo, modelo, referência, padrão de boas obras. Diga amém por isso. É tão tal que o próprio apóstolo, além de ensinar a Tito, ele já havia se colocado como referência, como modelo. Pois escrevendo a epístola aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, Paulo ele se coloca como modelo. Pois ele diz assim: sede pois os meus, assim como eu sou de quem? E agora Paulo está instruindo a Tito: Tito, você também deve estampar esta impressão nos outros. Você também deve apresentar-se como padrão, como modelo, como referência. E esta mesma recomendação, esta mesma orientação, Paulo ele diz a Timóteo também. Escrevendo a epístola a Timóteo no capítulo 4, versículo 2. Paulo ele diz a Timóteo: Timóteo, você também deve ser o padrão, o exemplo dos fiéis. E agora ele está repassando esta mesma orientação a este jovem chamado Tito. Tito, você deve ser padrão. E eu quero dizer uma coisa aqui, preste atenção, olhe para cá. Nós precisamos de referências, modelos, pessoas que tenham compromisso com Deus e que sejam o nosso referencial. E eu vou mais além, sejam criteriosos. Porque as nossas referências devem pregar aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Você entendeu? As nossas referências devem pregar, repita comigo, aos nossos ouvidos e aos nossos olhos. Como assim pregar aos olhos, pastor? Ensino e conduta, verbal e visual. Porque, infelizmente, nós vivemos em uma época com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet. É difícil até acreditar. Pessoas que vivem superficialidade do evangelho. Pessoas que vivem de aparência. Que pregam o que não são, que ensinam o que não são, que pregam aquilo que não vivem. Mas Paulo está dizendo a Tito: Tito, seja modelo. Seja uma referência. E a nossa referência tem que pregar aos nossos ouvidos com o ensino e também aos nossos olhos com o exemplo. Diga amém por isso. Preste atenção, olhe para cá. Permita-me lhe perguntar nesta tarde: quem são as suas referências? Não responda não, fique para você, isso é reflexão. Olhe para cá. Eu quero que você preste atenção aqui. E eu lhe pergunto: quem são as suas referências de homens de Deus e de mulheres de Deus? Eu quero crer que as suas referências não são
os atores dos filmes, séries da Netflix. Eu quero crer que as suas referências não são os jogadores de futebol. Eu quero crer que as suas referências não são os influencers. Como é? Influencer digital, né? Digitais. Eu quero crer que as suas referências não são os coaches. Às vezes eu abro o Instagram e vejo tanto crente postando todo dia as mensagens dos coaches, que pregam apenas mensagens que massageiam a nossa vontade, que massageiam o nosso ego, que alimenta apenas a matéria, mas não tem compromisso com a palavra, não pregam a verdade. Eu quero crer que as nossas referências não são aqueles profetas da internet que ficam fazendo live o dia inteiro, que não tem liderança espiritual, que não estão debaixo de liderança espiritual, que não são obedientes, que não são submissos a Deus e à liderança local. Nossas referências não são eles. As nossas referências são homens e mulheres de Deus que têm compromisso com Deus, que têm compromisso com a palavra, que têm compromisso com o ministério, que andam em obediência, lealdade, fidelidade, submissão, humildade. Olhe para cá. As nossas referências devem pregar aos nossos ouvidos. E aos nossos, não se iluda, jovens, com aqueles que vão para a internet e postam todos os dias: estou bem, realizações, só coisas boas. Não se iluda com isso. Nós não vivemos só de ventos favoráveis. Não vá atrás desse tipo de pessoa, desse tipo de influência, que demonstram apenas que estão bem, que estão felizes, mas por trás a vida deles é uma bagunça. Já estão no 10º casamento, já destruíram família, já destruíram a chamada, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com o ministério, e agora outros se proclamam como pessoas. Que é isso, irmãos? Cuidado com as suas referências. Diga amém por isso. Eu gosto desse silêncio, pastor. Não me incomoda, não. Eu digo sempre no culto de ensino lá em Vitória, nas terças-feiras, eu digo sempre, se tem um momento que eu gosto na mensagem, é esse silêncio. Eu gosto de ouvir os barulhos dos ventiladores, dos ar-condicionados, porque eu sei que a sua alma está sendo alimentada. O que alimenta a nossa alma é a palavra. O que alimenta o nosso espírito é a palavra. Quantos estão recebendo a palavra nesta tarde? Internet não é ministério. Internet não é chamada. Redes sociais não é ministério. Eu tenho que falar isso aqui porque nós estamos vivendo em tempos tão difíceis. Redes sociais não é ministério. Tem gerado problemas isto. Mais na frente, em outra ocasião, a gente vem falar sobre isso. Porque essas pessoas que não têm compromisso com Deus, que não têm compromisso com a palavra, que estão lá diariamente, o que é que eles estão em busca? De fama, de likes, de seguidores, de dinheiro, de status. Mas e o compromisso com Deus? E a obediência à palavra de Deus? E a submissão à palavra? E a submissão ao ministério? Aonde está? Não tem. Estão atrás da fama. São tidos como super-heróis. São tidos como super-homens, super-mulheres. Pessoas que têm compromisso com a palavra, publicamente falando. Mas nos bastidores, na sua vida privada, não passam de fracassados e derrotados. Quem sabe, assim como Sansão, que apresentava-se como um super-herói, mas na sua vida privada era um fracassado, derrotado, porque não estava zelando pela santidade. Quem sabe alguns podem até se apresentar como Naamã, um grande chefe, um grande general, temido e respeitado, mas em casa não passava de um leproso. As pessoas, elas emitem opinião pelo que vê.
Cuidado, para não ser enganado. Paulo está dizendo a Tito, as nossas referências devem pregar aos ouvidos e aos olhos. Quem diz amém, irmãos? Olhe para cá, olhe para cá. Porque o mais importante não é ser respeitado e conhecido na terra. O mais importante é ser conhecido nos céus. Tem pessoas que são desconhecidas na terra, mas são conhecidos no céu. Outros que são conhecidos na terra e desconhecidos no céu. Assim como aquela profetisa de Tiatira, né? Que o texto sagrado diz assim: há uns que se dizem aí profetiza. Aqui em cima nós não conhecemos. Aqui em cima nós não aprovamos. Há uns que se dizem aí, mas os céus não conhecem. Mas o Senhor te traz aqui para te dizer: o mais importante é ser conhecido lá. O mais importante é ser amado lá. Que problema de ser desconhecido, de ser um anônimo aqui embaixo. Seja um anônimo, ainda que você não esteja na vitrine, mas aguarda o tempo de Deus, aguarda a preparação de Deus, aguarda porque Deus vai fazer. Mas nesse intervalo, você está sendo conhecido lá, pelo seu compromisso com Deus e com a fidelidade à sua palavra. Diga amém por isso, meus irmãos. E eu quero dizer aqui, siga o exemplo do rei Josias. Olhe para cá, siga o exemplo do rei Josias. A Bíblia diz que Josias, com 8 anos, subiu ao trono. Com quantos anos? 8 anos Josias subiu ao trono. Com 16 anos, e eu vou dizer mais, as perspectivas religiosas eram desesperançosas. Por quê? Porque o pai de Josias, diz o texto, o rei Amon, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o avô de Josias, chamado Manassés, reinou aproximadamente 55 anos em Israel. E foi um dos tempos mais sombrios da história de Israel. Praticou feitiçaria, queimou o seu próprio filho para a adoração do rei Moloque. Pense num período tenebroso, obscuro. Foi durante os reinados de Manassés e Amon, que era o pai de Josias e o avô de Josias. Quando Josias assumiu o trono com 8 anos, quem sabe as perspectivas eram desesperançosas. As pessoas olhavam e diziam: vai ser como um avô, vai andar distante de Deus, vai fazer o que é errado, vai fazer o que é mal, vai andar nos caminhos do seu pai, vai morrer numa conspiração como o pai. Mas a Bíblia diz que Josias, contrariando todos esses prognósticos negativos, diz a Bíblia que quando Josias, com 16 anos de idade, o que é que ele fez? Ele tomou uma atitude, pois diz o texto que com 16 anos de idade, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Contrariando todas as perspectivas negativas, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Aí eu pergunto: Davi era pai de Josias? Ele era filho de Amon, neto de Manassés. É bem verdade que no seu sangue corria a dinastia davídica. Mas Davi viveu cerca de 400 anos antes de Josias. E mesmo vivendo 400 anos antes de Josias, ele foi um referencial para o reinado de Josias. Sabe por quê? Porque Josias disse com 16 anos: eu não vou fazer o que o meu pai fez. Eu não vou fazer o que o meu avô fez. Eu não vou andar nos caminhos do meu pai. Eu não vou andar nos caminhos do meu avô. Por que, Josias? Porque eu estou tomando Davi por modelo para o meu reinado. O Deus que Davi serviu, eu vou servir. O Deus que Davi adorou, eu vou adorar. Nos caminhos que Davi andou, eu vou andar. E ele tomou Davi por modelo. Sabe por quê? Porque você não vai ser fruto da imaginação de alguém ao teu respeito. Levanta a tua mão, porque é uma palavra de Deus aqui nesta tarde. Você não vai ser fruto de pensamentos de alguém ao teu respeito. Quem sabe alguém até já disse: vai ser como fulano, vai ser como Beltrano, naquela família é uma maldição. Mas o Senhor te traz aqui nessa tarde para te dizer: você será fruto daquilo que eu projetei para a sua história. Eu estou investindo na tua história, e você não vai ser fruto
fruto da imaginação de alguém. Só quem crê nessa palavra, só quem crê nessa palavra, Deus te levará a lugares que o teu pai não chegou. Deus estenderá as estacas da tua tenda e tu alcançarás patamares maiores. Levanta a mão para receber essa palavra, porque está ardendo no meu coração nesta tarde. Alguém emitiu opinião, alguém falou contra, alguém disse vai ser assim, vai ser assado. Que nada, Satanás, você vai ser fruto daquilo que Deus projetou. Só quem crê nessa palavra adora. Só quem crê nessa palavra glorifica. Só quem crê nessa palavra exalta o nome do Senhor, porque há uma graça de Deus sendo derramada nesta casa. Ah, como emitir uma opinião acerca do teu futuro? Vai ser assim, vai não, Satanás. Vai não, Satanás. Por quê? Porque Deus resolveu marcar este encontro na 23ª edição desta EBJ, para dizer para você: eu estou investindo na tua vida. Eu estou investindo no teu ministério. Eu estou investindo no teu futuro. Há promessas, há propósitos, há planos que já estão traçados por Deus. Pastor, o que eu tenho que fazer para isso se cumprir? Continua alinhado à vontade de Deus. Continua fazendo a vontade de Deus. Só existe uma pessoa que pode destruir os planos de Deus na minha vida. E deixa eu dizer, não é o diabo, não é Satanás, não é o adversário, não são os inimigos. A única pessoa que pode destruir os planos de Deus na minha vida sou eu mesmo. Mas se eu permanecer no centro da vontade de Deus, se eu permanecer posicionado, alinhado na vontade de Deus, não tem inimigo, não tem demônio, não tem inferno, não tem ninguém que possa impedir. Só quem crê, só quem crê, só quem crê, levanta as duas mãos para cima, porque está descendo uma graça nesta casa. Sintam a presença de Deus, sintam a presença de Deus. Jeová vai começar a renovar agora. Seja renovado. O Senhor te diz: você será fruto do meu investimento. Deixa alguém falar, deixa alguém criticar. Continua na vontade de Deus. Oh, irmãos, eu estou sentindo uma presença tão poderosa nesta tarde. Há uma glória de Deus que está pairando nesta casa. Sinta a glória de Deus aí. Feche os olhos por um minuto. Por um minuto, por um minuto. Eu te convido a fechar os olhos. Pastor, eu não estou sentindo nada. Te desconecta do Zap, te desconecta do Instagram, te liga no céu, porque Jeová pode te batizar agora. Jeová pode te renovar agora. Sinta essa graça que está sendo derramada nessa casa. Há uma presença de Deus. Sinta, 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 sinta agora, sinta agora. Sinta a glória, sinta agora, sinta agora. Deus trabalha na adoração. Enquanto você adora, Deus te renova. Enquanto você adora, Deus te enche. Enquanto você adora, Deus quebra aquele laço que Satanás disse: nunca mais ele vai se levantar, nunca mais ela vai se levantar. Que nada, diabo, ela está na presença de Deus. E quem está na presença de Deus está abrigado, está protegido, está guardado debaixo da proteção divina. Adore, 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 adore. Agora, 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 agora. Enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus, enche Jesus. Sinta o renovo de Deus. Oh, glória. Deus disse assim para Samuel, Deus disse assim para Eli: Eli, aos que me honram eu honrarei. Aos que me honram eu honrarei. Diga para quem está do seu lado: aos que honram a Deus, Deus honrará. Diga assim: aos que honram a Deus,
Deus honrará. Teu futuro está nas mãos de Deus. Os teus projetos estão nas mãos de Deus. Mas olhe para cá, porque nós estamos vivendo em uma era tão difícil. E eu quero falar isso aqui rapidamente. Tão difícil. Nós estamos vivendo um período atravessando os últimos momentos da igreja aqui na terra. Eu gostei deste tema, porque existem marcas desta geração pós-moderna, tanto do ponto de vista bíblico, como do ponto de vista social. Preste atenção, olhe para cá. Quando falamos do ponto de vista bíblico, a tendência com a entrada do pecado é que este se multiplique trazendo prejuízos, tanto prejuízos físicos como morais, e por que não acrescentar espirituais. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Veja comigo na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Abra sua Bíblia agora. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo falou sobre esta questão espiritual. E veja o que o adversário das nossas almas, ele tem feito na vida de muitos que estão vivendo nesta última hora. 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 4. Veja o que o apóstolo diz: nos quais o Deus deste, termo grego aí é aion, aplica-se ao presente, ao momento. E podemos falar deste século. Qual é o século que nós estamos vivendo? 21. Os quais o Deus deste século, o que é que ele fez? Mais forte, o que é que ele fez? Os entendimentos de quê? Para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de quem? Então, neste último momento, nós não podemos esperar do mundo uma melhora, uma crescente evolução. Ao contrário, até porque o que é evolução? Que podemos definir como evolução? Evolução é aperfeiçoamento, é um melhoramento. Sim ou não, irmãos? E nós estamos vivendo uma era com o avanço, o advento da tecnologia, da internet e de tantas outras coisas. A medicina que avança a jato todos os dias, e principalmente com a ajuda da internet, não é? Que transformou. Eu ouvi uma frase essa semana que a geração de 25 anos para baixo foi a última geração que viveu a infância sem o telefone. E eu disse: obrigado, Senhor, porque eu peguei essa geração. Eu fiz parte desta geração. Eu vim conhecer a internet e o telefone praticamente com os meus 14 anos, 15 anos de idade. Foi quando eu vim ter acesso. Eu louvo a Deus porque eu participei deste momento. Mas observe que enquanto um lado avança, por outro lado, os mesmos problemas que estavam lá em Gênesis capítulo 6, na geração antediluviana, perseveram ainda hoje em pleno século 21. Mostrando que, por uma parte, existe uma evolução, a tecnologia e etc. Mas, por outro lado, existe, na verdade, uma involução, uma regressão. Preste atenção. E o apóstolo Paulo, ele faz um diagnóstico preciso, queridos. O apóstolo Paulo, ele escreveu, veja comigo aí, na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Ele escreveu isso que nós vamos ler agora, lá no primeiro século da era cristã. Mas parece que ele está vivendo os nossos dias. Parece que ele acordou hoje. Parece que ele viu os últimos noticiários. Parece que ele viu os últimos, as últimas informações da internet, dos jornais, as notícias que estão todos os dias na nossa televisão, nos programas televisivos. Parece que Paulo estava vendo o que está acontecendo hoje. Veja o que ele diz no capítulo 3, versículo 1. Ele faz um diagnóstico cirúrgico dos dias odiernos. Quando ele diz assim: sabe, porém, isto,
que nos últimos dias sobrevirão o que, irmãos? Aí ele começa a fazer o diagnóstico. Veja se esse diagnóstico não se aplica ao nosso contexto. Porque ele diz assim: porque haverá homens o quê? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes o quê? Eu acho que aqui não tem não, né? Tem não. Aqui não, a igreja aqui é ensinada. Eu acho que não tem não. Desobediente a pais, ingratos. O que mais? O que mais? O que mais? Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. Mais o que, irmãos? Diga bem forte: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Aí Paulo, ele diz algo aqui que me chama a atenção e entra naquilo que eu já falei. Tendo o quê? Tendo o quê? Aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Agora, olhe para quem está no seu lado e diga assim: destes, afasta-te. Você está vendo que os nossos referenciais devem pregar aos nossos ouvidos? Não se luta com palavrinhas bonitas não, mas também devem pregar aos nossos olhos como exemplo. Enquanto um lado avança a tecnologia, o outro retrocede. Olhe para cá. Mas esse não é apenas um ponto de vista bíblico, porque do ponto de vista social, olhe para cá, eu estava lendo esses dias um filósofo, sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman, e ele classificou, ele desenvolveu uma teoria, um conceito conhecido como modernidade líquida. Quem já ouviu falar disso? Modernidade líquida. Olha aí, tem pessoas aqui que já ouviram falar disso. E observe que este sociólogo e filósofo polonês não é crente, não é evangélico, mas ele desenvolveu este conceito chamado modernidade, repita comigo, modernidade líquida. E o que quer dizer isso? Segundo Bauman, significa dizer que a modernidade líquida é um termo usado para definir o nosso tempo, a pós-modernidade. E o que é que ele fez? O que é que ele chama de geração líquida? Só pela expressão a gente já começa a ter uma ideia do que significa isso, geração líquida. Só pela expressão a gente já começa a ter uma ideia do que significa isso, né, irmãos? Olhe para cá que eu vou explicar um pouquinho mais. Segundo Bauman, ele diz que nós vivemos em uma modernidade, em uma geração líquida. Por quê? Porque é como a água. Olha aqui, a água tem forma. Se eu pegar a água, derramar aqui no chão, o que vai acontecer? Ela vai se ajustar ao recipiente, vai se espalhar. Sim ou não? Então a água não tem forma. O que é que dá forma a ela? O que é que dá forma a ela? O recipiente. É justamente esta a ideia. Ele está falando que o caráter moral do homem, social, espiritual, hoje é como a água. Está em constante mudança. Depende do recipiente. Assim como disse John Locke, não é? Um grande filósofo. Ele disse que o homem, ele é produto do meio. Esta é a ideia. Isto são marcas do mundo pós-moderno. Olhe para cá, isso são marcas. Segundo Bauman, nós somos ajustáveis ao ambiente. É por isso que a gente vê, muitas vezes, jovens, adolescentes, crentes, que vão para as universidades, que convivem em ambientes que são antagônicos ao cristianismo, às nossas crenças, os nossos ideais. E o que é que acontece? Por não estarem comprometidos com a palavra, alimentados pela palavra, acabam se ajustando ao recipiente, acabam se ajustando àquelas ideias, àquelas filosofias, àquelas crenças, perdendo a fé. Mas eu quero, nesta noite, ou melhor, no finalzinho dessa tarde, dar-lhes um exemplo
de um grande homem que considero que na época deste homem que ele viveu, num ambiente hostil, em um ambiente que era completamente o oposto daquilo que deveria ser, ele se manteve como um exemplo, dando exemplo, seguindo a vontade de Deus, fazendo o que era correto, em meio a um ambiente hostil. E eu quero finalizar nesta tarde dando o exemplo de Samuel. Abra comigo a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel. Preste atenção, olhe para cá. Até porque você não foi chamado por Deus para ser influenciado. A igreja é luz do mundo. A igreja é sal da terra. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você foi chamado por Deus para influenciar o ambiente que você convive. Você não deve ser influenciado lá na sua escola, lá na sua faculdade, lá onde você está estudando. Deus te chamou para ser uma influência lá dentro. Veja comigo no capítulo 2, versículo 18. Eu quero ler este texto juntamente com os irmãos. Todos encontraram, digam amém. Diz assim a palavra de Deus: porém Samuel ministrava perante quem, irmãos? Sendo o quê? Vestido com quê? Agora veja o versículo 21. Visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem o quê? Fazia o quê? Crescia, repita comigo, crescia diante do Senhor. Agora veja o versículo 26, que diz assim: e o jovem Samuel ia crescendo. Repita comigo: e o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Olhe para cá. Eu quero destacar com este exemplo do grande homem de Deus, grande profeta, o ambiente hostil que ele foi inserido ainda jovem, ainda criança, e viveu na sua fase da criancice, na sua fase da adolescência e na sua juventude. A Bíblia diz que Samuel foi levado para o tabernáculo que estava em Siló. Ali em Siló existiam 2 jovens que tinham a chamada de Deus para exercerem um ofício sacerdotal. Quem eram estes jovens? Os filhos de Eli. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 3, veja aí do primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 3, a Bíblia diz que estes 2 jovens, eles eram sacerdotes do Senhor. Acompanhe a leitura, capítulo 1, versículo 3. Vamos ler a última parte do versículo que diz assim: e estavam ali os sacerdotes de quem, irmãos? Os sacerdotes de quem? Como era o nome deles? Ofni e Finéias. Os 2 filhos de quem? Os 2 filhos de Eli. O que é que eles eram? O que é que eles eram, segundo o texto? Sacerdotes. Mas algo é intrigante, porque no capítulo 2, versículo de número 12, veja o que a Bíblia diz sobre estes 2 sacerdotes do Senhor, conforme está registrado. Capítulo 2, versículo 12, diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de quem? E não conheciam a quem? A pergunta é: como é que pode ser sacerdote do Senhor e não conhecer o Senhor? Como é que pode ter a chamada, ser consagrado? Porque tinha que passar pelo ritual da cerimônia, da consagração sacerdotal. Êxodo 29. Como é que pode ser sacerdote do Senhor e não conhecer o Senhor? Isto aqui fala
não de um conhecimento teórico superficial, até porque para serem sacerdotes eles deveriam dominar a lei. Eles conheciam a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, como ninguém. Eles tinham todo o conhecimento teórico. Agora, eles não tinham um relacionamento com Deus. Conheciam Deus na teoria, mas não conheciam Deus na intimidade. Vocês estão entendendo? Digam amém. Eram sacerdotes do Senhor, mas não conheciam o Senhor. E o que me chama a atenção, irmãos, é que a Bíblia diz que estes sacerdotes, para agravar ainda mais a sua situação diante de Deus, eles profanaram um santuário com a degradação. Eles aderiram rituais de cultos dos cananeus, povo politeísta que adoravam a outros ídolos pagãos. E entre os cananeus existiam rituais de prostituição na hora do culto. E eles aderiram a estes rituais, implantaram em Israel algo macabro, diabólico, a tal ponto que a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 22 do primeiro livro de Samuel, nos diz que estes homens praticavam esses atos na porta da tenda da congregação. Olhe para cá. Logo, a fama destes homens, não tenha pressa, olhe para cá, a gente vai chegar lá. Quem faz é a palavra. Logo, a fama daqueles homens espalhou-se por todo o território de Israel. Veja o que diz agora o versículo 22 do capítulo 2. Veja comigo o capítulo 2, versículo 22. Está escrito: era, porém, Eli já muito... E o que é que ele ouvia? Tudo quanto os seus filhos faziam a todo o povo que subia para oferecer os sacrifícios, eles profanavam. Eles praticavam esses rituais pagãos que ia de encontro aos princípios estabelecidos por Deus. Agora veja o versículo 24, quando Eli fala com eles. Diz a Bíblia que Eli diz assim para eles: não, filhos meus, porque não é boa o que, irmãos? Não é boa o que? E eu fico tentando imaginar os pais dos adolescentes, dos jovens, quando subiam para fazer o sacrifício lá no tabernáculo. Eu imagino os pais dizendo para os seus filhos: olhem, nós vamos subir para fazer os sacrifícios, mas eu não quero vocês perto dos filhos de Eli. Nós vamos subir para lá, mas eu não quero vocês conversando com os filhos de Eli. Nós vamos subir para oferecer os sacrifícios ao Senhor, mas os filhos de Eli não são exemplos para vocês. Nós vamos para lá, mas eu não quero vocês trocando o número de WhatsApp com os filhos de Eli, porque eles não dão exemplo de servo de Deus. Eu fico imaginando os pais dizendo para os filhos: vocês vão para lá, nós estaremos ali, mas eu não quero aqui que se crie uma proximidade com os filhos de Eli. Porque quem são os filhos de Eli? Desobedientes, blasfemos, irreconciliáveis, comprometidos com os prazeres, desprezavam a pureza, desprezavam a santidade, desprezavam tudo aquilo que era correto a se fazer. O ambiente tornou-se um lugar tenebroso. E eu destaquei isso aqui para que vocês entendam que foi neste ambiente pecaminoso que Samuel crescia. Não é o ambiente que te faz, não é o ambiente que faz a pessoa, é você quem decide. Dá para você levantar a sua mão e dar uma glória para Jesus? Fique com ela estendida. Não é o ambiente que faz a pessoa. Diga assim, diga para quem está do seu lado: é você quem decide. Samuel cresceu neste ambiente hostil. Mas enquanto os seus irmãos faziam o que era errado, enquanto os seus irmãos prostituíam, Samuel disse: eu vou fazer a diferença. Eu vou ser exemplo.
Eu não vou seguir o exemplo dos meus irmãos. Eu não vou praticar o que Ofni e Finés eles fazem aqui no tabernáculo. Eu não estou nem aí para os atos pecaminosos deles. Eu estou comprometido com Deus. Eu estou servindo a Deus. Eu estou sob a supervisão de Eli. Eu estou comprometido com a palavra. E eu vou ser exemplo para esta minha geração. E eu finalizo dizendo, veja comigo, no capítulo 2, versículo 26, nós já lemos esse texto, porque a Bíblia diz que Samuel ia crescendo, fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Sabe o que é isso aqui? Enquanto os pais orientavam os filhos dizendo, não quero vocês perto dos filhos de Eli, porque a fama deles era uma má fama. Por outro lado, os pais diziam para os seus filhos, olha, se vocês quiserem manter um relacionamento com Samuel, fiquem ao lado de Samuel, andem com Samuel, estejam ao lado de Samuel. Por que, meu pai? Porque Samuel é diferente dos filhos de Eli. Samuel tem compromisso com Deus, Samuel tem compromisso com a palavra, Samuel tem compromisso com a sua chamada. Samuel honra a Deus, honra os pais, honra a liderança. Samuel é diferente, Samuel é uma influência positiva e uma mensagem que Deus, uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero verbalizar aqui nesta tarde. O Espírito Santo brada para esta geração que está me ouvindo, estes adolescentes que estão aqui, jovens e adolescentes que estão aqui, o Espírito de Deus brada o seu coração dizendo, sai de perto dos filhos de Eli, te afasta dos filhos de Eli. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, chegou a hora de sair de perto dos filhos de Eli. Diga, chegou a hora de sair de perto dos filhos de Eli. Os filhos de Eli não têm compromisso. Os filhos de Eli querem te levar para o fracasso, para a derrota, para aquilo que não presta. Os filhos de Eli vêm para um trabalho como esse e fica querendo arrumar namorada, fica querendo arrumar amizade, não presta atenção na palavra, não tem compromisso com a palavra. Mas o Senhor te diz nessa tarde, sai de perto dos filhos de Eli, te afasta dos filhos de Eli, anda com aqueles que têm compromisso, porque eles vão te levar para perto de Deus. Levante a sua mão por 1 minuto, feche os olhos, porque o Senhor brada dizendo, chegou a hora de tomar uma decisão. Chegou a hora de quê, irmãos? De tomar uma decisão. Quem decide é você. Feche os olhos, é um momento espiritual. Sinta a presença de Deus, levante a sua mão. O Senhor te diz, chegou a hora de decidir. Aceitar a minha vontade, aceitar os meus propósitos, se submeter à minha palavra, ou andar segundo os filhos de Eli. Mas o Senhor te diz, eu vejo a preocupação que há no teu coração, eu vejo a intenção que há no teu coração de me agradar, eu vejo a intenção que há no teu coração, quando você muitas vezes diz para mim, Senhor, não vou fazer mais isso. Senhor, eu não vou ver mais isso. O Espírito Santo está dizendo, eu vejo quando tu diz na tua alma, Senhor, eu quero te agradar, eu quero te servir melhor. O Espírito Santo te diz, eu estou escutando o gemido da tua alma quando tu pedes socorro. Mas de repente vem os filhos de Eli, começa a querer influenciar as tuas decisões, e na tua fraqueza, quando você se dá conta, já está lá fazendo aquilo que você disse em oração que não iria fazer mais. Mas o Senhor está dizendo, eu entendo, e eu estou vendo o desejo que há no teu coração, mas não há nada perdido. Não está destruído os meus propósitos. Ao contrário, o Senhor te diz, aceita a minha vontade. Se submete à minha vontade, porque eu vou cumprir a minha promessa na tua vida. O teu futuro está sendo preparado por Deus. A tua alma clama dizendo, como será, Senhor? Mas não te preocupa, porque eu vou abrir os caminhos. Eu vou trazer os meios. Eu vou suprir as necessidades. Eu vou abrir recursos inimagináveis. Eu vou mandar, porque eu tenho um compromisso com a minha palavra. E eu quero convidar você a ficar de pé aqui nesta tarde. Vamos finalizar agora. Mas eu quero convidar aqui, se porventura tem alguém que não é evangélico aqui, levante a mão, só para a sua identificação.
Tem alguém que não é evangélico nesta tarde? Só faça um sinal com a mão assim. Lá atrás, ali em cima. Amém, amém. O Senhor está te dizendo pela palavra nesta tarde. Não é o ambiente que faz a pessoa. Depende de você. Você é quem decide. E eu quero convidar, se tem alguém que não é evangélico, que deseja vir aceitar a Jesus aqui nesta tarde, venha, saia do seu lugar. Existe uma promessa. Deus quer fazer algo novo na tua vida, porque não está destruído os propósitos de Deus. Olhe para cá, o Espírito Santo está dizendo, não tem nada perdido. O diabo está colocando na tua mente, no teu coração, que acabou, que você é um derrotado, que você é um fracassado, que você falhou ali, fez isso aqui. Mas o Espírito Santo diz, é mentira do diabo, é mentira de Satanás. Não acabou, não tem nada perdido, não tem nada destruído. Se você se submeter, se arrepender de coração, aceitar a minha vontade, Deus ainda continua com a promessa firmada. Só quem acredita nessa palavra, levante a mão. Deixa eu perguntar aqui nesta tarde. Já fiz o primeiro convite, que foi o convite para aceitar a Jesus. Se tem alguém para Jesus, vem nessa tarde. Deus te chama, Deus te convida. Mas eu quero fazer um segundo convite. Qual é o segundo convite, pastor? Você que deseja restabelecer a aliança com Deus. Você que tem um desejo de quebrar as amizades com os filhos de Eli. Você que deseja um novo momento na sua vida, uma nova etapa, um novo recomeço. É uma tarde de recomeço com Deus. Você pode sair daqui diferente. Deus pode fazer algo novo e você viver uma etapa diferente na sua vida. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir até aqui na frente. Nós vamos orar por você e você sairá daqui diferente, revestido, capacitado. Sai do seu lugar, vem até aqui na frente. Não se preocupa com os filhos de Eli. Não se preocupa com o que os filhos de Eli vão dizer para você. Saia, venha receber. Venha rasgar o teu coração. Venha receber algo novo de Deus nessa tarde. Aleluias, aleluias, aleluias. Mas também eu quero perguntar, quem aqui não é evangélico? Quem aqui, ou melhor, não é batizado com o Espírito Santo? Levante a sua mão. Quem não é batizado com o Espírito Santo, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Quem não é batizado com o Espírito Santo, venha, venha, venha. Nós estamos finalizando agora, não se preocupa não. Deixa os filhos de Eli para lá. Deixa aqueles que não têm compromisso com Deus lá fora. Deixa aqueles que não têm compromisso com Deus e que estão afastados, que estão perdidos e que querem te levar para um caminho que eles estão trilhando há muito tempo. Não te preocupa, venha, venha. Só quem não é batizado com o Espírito Santo, sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Deus te convida. Venha, venha, vem mais para frente aqui. Jesus vai. As moças ficam aqui do meu lado direito, os rapazes do meu lado esquerdo. As moças do meu lado direito, os rapazes do meu lado esquerdo. É tarde que Deus está restaurando, restabelecendo. Pastor, eu estou vindo aqui para frente para receber. E o que é que eu vou fazer? Adora, meu filho.